Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre como vencer o medo. E eu vou começar falando o que é o medo. O medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Ou seja, o medo ele vem pela percepção de um perigo, seja ele real ou imaginário. Então esse medo ele pode vir como consequência de algo que está apenas na nossa cabeça, no nosso pensamento, algo que não aconteceu ainda. O medo pode vir por algo que vai acontecer no futuro, por um projeto, por algo que você foi designado, um cargo novo na sua empresa, ou talvez você vá se apresentar em público em algum lugar e você não está acostumado. Isso é um gatilho para que você tenha essa sensação de medo. Então, por que sentimos medo? Pelo desconhecido, por exemplo, você vai se mudar para um lugar novo e por você não conhecer as pessoas, não conhecer o lugar, não estar acostumado, você tem aquela sensação de medo, aquele pensamento, meu Deus, o que vai acontecer lá, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me relacionar com as pessoas naquele lugar, e também por ameaças. Pode ser que alguém ameace, Deus livre você, e você sinta medo e desencadeia essa sensação de medo. O medo, na verdade, ele veio, né? Antigamente, os nossos antepassados eles lidavam muito com predadores, na selva, com leões, com ursos e tal. E vinha um medo para você fazer duas coisas: lutar ou fugir. Tanto que acontece uma série de reações no nosso corpo quando a gente sente medo. Por exemplo, a boca seca, o coração começa a bater mais rápido. Quando estamos realmente tomados pelo medo, isso acontece. Que pode ser que você sinta medo, uma ansiedade, você não sinta tudo isso assim em seu corpo. Também o medo ele é desencadeado por situações de perigo, como eu falei, um leão, um urso, um assalto, coisas assim nos deixam em estado de alerta, em estado de medo, para que nós venhamos lutar ou fugir. E é normal sentir medo, é normal, é do ser humano, mas nós não devemos deixar nos dominar pelo medo e por nenhum sentimento, esse sentimento de medo, tristeza, enfim. Não podemos nos deixar dominar pelo medo. Então eu vou falar agora sobre a coragem, né, que é o contrário de medo. A coragem, ela é uma atitude, ela não é um sentimento. Quer dizer, o medo ele é um sentimento. Agora a coragem não, a coragem é uma atitude, você pode decidir fazer algo mesmo sentindo medo. E isso não faz de você medroso, isso faz de você alguém muito corajoso. Deus ele vai falar para Josué: seja forte e corajoso. Quer dizer, se Deus ele nos fala porque nós vamos ser forte e corajoso, é porque coragem é uma atitude, é um posicionamento que nós podemos tomar, independente do que estejamos sentindo, do que estejamos passando. A Bíblia diz também que Jesus ele sentiu medo. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus ele sabia tudo que ele tinha que enfrentar, tudo que ele tinha que passar, e por isso ele ficou com medo. Mas ele não fugiu, ele podia ter fugido, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ele foi obediente, ele foi corajoso até o final.
porque ele sabia que Deus ele estava com ele. Ele sabia que era melhor obedecer do que seguir aquele sentimento de medo, aquele medo de morrer, de sofrer, de passar por dores, de ser cuspido, de ser humilhado. Então, por isso ele enfrentou, porque ele sabia o seu alvo final, o seu objetivo final era obedecer, era agradar ao Pai. A Bíblia também diz que Deus ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, quer dizer, um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Eu creio que Deus ele colocou dentro de cada um de nós uma coragem, uma fé, uma força, um poder, independente de servir a Deus ou não. Por isso vemos tantas pessoas que, apesar de não conhecerem a Deus, ou às vezes nem crerem nele, conquistando cargos, conquistando coisas, se posicionando, falando. Eles têm uma fé, eles vão à luta, eles têm fé, por isso eles vão à luta, eles fazem, eles conquistam. Então, se eles conquistam sem crer, sem acreditar em Deus, eles conseguem vencer, porque nós que confiamos em Deus, que cremos nele, que somos filhos de Deus, não vamos conseguir, não vamos conquistar, porque nós vamos nos acovardar, vamos nos esconder. Então, como se vence o medo? Acredito que o primeiro passo é a oração, é entregarmos a Deus aquilo que sentimos, aquilo que estamos passando, é falar: Pai, eu estou sentindo medo, eu estou com medo, mas eu creio, eu confio em Ti apesar deste sentimento. Então entregue a Deus esse medo, entregue a Deus esse sentimento. Fale a Ele que você não quer que esse sentimento domine você, que você não quer mais viver dominado por esse sentimento, que o único que deve dominar o seu coração, a sua vida é Deus. Aleluia. E tem um hino que fala sobre isso, hino da harpa, que é 577. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser de controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Então eu vou cantar o resto, que para não dar problema com os direitos autorais. Não sei nem se eu podia ter cantado esse trecho, mas enfim. É oração, treinando, se preparando, que você vai treinar aquilo que você vai fazer, aquilo que tem te causado medo. Se é para aparecer em público, você vai se preparar, se é para cantar, você canta, você ensaia, você se prepara. Se é para falar, você se prepara, estuda aquele texto, estuda aquilo que você vai falar, fale na frente do espelho, fale, treine, faça de conta que você está em frente a uma multidão e fale. Porque o medo vem daquilo que é real ou imaginário. Então, talvez você esteja imaginando algo que ainda não aconteceu, então imagine que aquilo está acontecendo e treine. Imagine que tem uma plateia na sua mente e se prepare. Se é para uma entrevista de emprego, então você procura as perguntas comuns que tem uma entrevista de emprego e começa a responder, começa a falar, começa a fazer de conta que tem alguém entrevistando você e começa a treinar. Então, se prepare. Também porque o medo, uma das causas do medo pode ser a falta de preparação para algo. Então, se você pode se preparar, então se prepare. Mas se o medo vem de algo que você não pode se preparar, de algo que você não tem controle, está relacionado ao futuro, por exemplo, que é algo que não está em suas mãos. Então,
confia no Senhor, descansa no Senhor, confia nele. A palavra de Deus diz que ele cuida dos passarinhos, então o que dirá de nós? Então entregue esse medo a Deus, entregue esse medo no altar de Deus. É que você não tem controle, então fale a Deus, peça a Ele: Senhor, eu estou com medo e me ajuda a confiar e descansar em Ti, porque eu não tenho controle sobre o futuro, então não tem nem motivo para mim estar tendo medo. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora sim, na ordem correta. Atitude. Você vai fazer aquilo que estava paralisando você, aquilo que estava parando você. Mesmo que você esteja sentindo ainda um medo, uma insegurança. Então você se preparou, você orou, você treinou. Então agora vai lá e faz. Confie em Deus. Realmente confie em Deus, que Ele é com você. E segundo, confie em você. Que Deus ele colocou em você uma inteligência, Deus ele colocou em você uma capacidade. Então você pode, você consegue. Se outras pessoas conseguiram desbravar esse caminho, você vai também conseguir desbravar. Se ninguém desbravou ainda, ninguém fez isso, você quer fazer algo novo, você vai ser o primeiro a desbravar e vai ser um exemplo para outras pessoas que querem fazer. Quer dizer, outras pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, fulano fez e eu vou fazer também. Então vai lá e faça, abra a empresa que você quer abrir, vai cantar, vai falar em público se é isso que você quer fazer, é isso que Deus te chamou para fazer. Faça como Jesus, confie em Deus e obedeça a Ele. Se possível, Pai, passa de mim este cálice, mas ele foi obediente até o final. Porque o que era mais valioso, mais importante, era obedecer a Deus e não se proteger, se guardar. Então, se Deus chamou você, ainda mais você vai ter que ter coragem, porque se Deus chamou você, ele se responsabiliza, Ele é com você. Se é algo que Deus não chamou você, vai, confia, acredita em Deus, acredita em você. Não tenha medo. Seja corajoso, seja forte. E que você vai conseguir, que Deus vai te dar a vitória, que você vai ter a vitória. A gente já falou sobre a fé, que a fé é uma atitude também, ela não é um sentimento, assim também a coragem. Então, tenha uma atitude corajosa, uma atitude de fé. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva, porque assim mais pessoas vão ter também a oportunidade de assistir um conteúdo como esse. Tchau, tchau.